Glórias a Jesus. Amém? Quantos estão aí animados com a presença do Senhor nesse lugar? Diga glória a Deus bem alta aí. Move dentro de você isso aí. Porque isso aí, as criançadas estão aqui. Muita bênção, né? Porque sabe o que acontece? Se você não entendeu o porquê você saiu da sua casa, por que você está aqui, você não tem convicção, nada vai fluir dentro de você. Pode ver que tem aquelas pessoas, nossa, como eu fui edificado naquela palavra, como eu aprendi. E outra pessoa, mas eu não vi nada disso. Você não estava conectado. Então você tem que estar conectado com a presença, você tem que desejar estar nesse lugar. Você tem que querer estar nesse lugar e entender o porquê que você saiu da sua casa para estar nesse lugar, amém? E quando você entende isso, você entra nesse mover, e o Senhor começa a falar no teu coração, e você fala, uau, eu não saí de casa por um acaso, e não foi à toa, eu fui edificado e eu aprendi. Não porque o pregador foi muito bom, ou porque aquele pregador não estava tão bom assim, ou o louvor não estava tão bom, é porque você estava disposto a receber, porque a palavra de Deus é a mesma, glória a Deus. E nós estamos aqui como mensageiro dessa palavra para poder edificar a sua vida, amém? Aleluia, glória ao Senhor nosso Deus. Eu quero ler com vocês um texto em Romanos 12, 2, que vai estar aqui, por favor. Estão abrindo aí. Mas é um texto bem conhecido, e talvez ele é meio distorcido dentro de algumas pessoas, quando lerem ele. Essa versão não é minha não, ok. Eu vou ler a minha versão aqui, que diz bem assim: e não vos conformeis com este mundo, é a versão mais conhecida, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo estava escrevendo para essa igreja. Só que vamos olhar antes disso, lá no capítulo 11, Paulo estava ensinando sobre doutrina para a igreja, e ensinando, e escreveu essa carta para eles e o que acontece? No versículo 12, Paulo começa a escrever como eles deveriam agir, com tudo aquilo que eles aprenderam, e como eles deveriam agir. E essa igreja, são irmãos salvos, e eles estavam no meio ali de Roma, e eles estavam no meio das culturas de Roma, eles estavam cercados pela cultura, pelo ensinamento, e pelas aquelas pessoas ali, que não tinham Cristo. Só que eles precisavam aprender a como agir como salvo naquele lugar. Ou seja, Romanos 12 é uma palavra para você. Romanos 12 é uma palavra para mim. Quando diz assim, ei, não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele não está pedindo para você transformar o mundo. Ele não está pedindo para você transformar as pessoas. Primeiramente, ele está dizendo para você. Ei, não se conforme com este mundo, se transforme a sua mente, renove, exerça aquilo que você tem de Cristo dentro de você, para que então você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não está falando para você ir ao mundo e transformar o mundo, mas para você transformá-lo, a sua mente, para você não se contaminar com o mundo, com as coisas do mundo. Amém? Então aqui no capítulo 1, no capítulo 12 que nós lemos, no versículo 1 ele começa a ensinar assim: apresentar vossos corpos como um sacrifício vivo. E lá no versículo 12 ele já diz bem assim: e não vos conformeis com este mundo. Conformar a sua mente, ou seja, eu entrego o meu corpo, e a renovação da mente vem junto. Não adianta eu só vir para a igreja, mas eu preciso ter uma mente entendendo o que eu estou fazendo aqui. O que acontece? Deus não quer apenas membro
na igreja? Ele quer mentes transformadas. Porque o corpo ele vem, o corpo ele está presente. Nesse exato momento você está aí olhando para mim, está dentro de uma comunidade, de um prédio onde estão falando o nome de Jesus. Mas se você não tem a sua mente transformada, a sua mente focada no que você está fazendo aqui, não surgirá efeito, e você não sairá daqui disposto a trazer algum efeito na sua família, no seu trabalho, na sua própria vida. Então é isso que Paulo estava dizendo aqui. Existe um modo de viver. A igreja estava cercada por Roma, a igreja estava cercada por ensinamentos errados, por pessoas que não eram de Deus, e eles precisavam expressar Deus naquele lugar. E não é diferente hoje de nós. Nós estamos cercados por coisas que tentam nos abalar, que tentam nos tirar da presença, que tentam ensinar caminhos tortuosos, e nós precisamos colocar em prática a doutrina que nós aprendemos da palavra de Deus, precisamos colocar em prática onde nós estivermos. Posso ouvir um amém aí? Aleluia. Então Deus não quer apenas membros de igreja, Ele quer mentes transformadas. Grave isso, a mente transformada, e você vai entender o porquê dessa mente transformada. E no versículo que nós lemos, diz assim: não vos conformeis com este mundo. Onde nós estamos lendo. Não precisa abrir, mas em João 17, diz bem assim, Jesus, ele vai orar ao Pai, ele diz assim: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Diz assim: eu não sou do mundo. Ok? Como o Pai também não é do mundo, nós não somos. E em Tiago 4,4 diz assim: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Acho bom você conhecer esses versículos e colocar dentro de você. E diz assim: e não vos conformeis com este mundo. E o que é então esse conformar? É como você pegar, hoje em dia existe bastante forminhas, né? Você faz bolo, você que faz pães, você que faz gelatina. Tem aquelas forminhas no formato de, principalmente gelatina, né? Aquelas forminhas no formato de ursinhos, formato de cavalinho, outros formatos, uns formatos que é todo cortadinho. Então existem essas formas. E quando Paulo está dizendo assim: não vos conformeis com este mundo, é como apertar uma massa dentro de um molde. Paulo está dizendo assim para nós: não adotem o padrão do sistema deste século. Ele está dizendo: não deixe a cultura sem Deus moldar o seu caráter. E ele está dizendo assim: não vivam segundo os valores contrários à santidade. Não vos conforme, não entre no formato desse mundo sem Deus. E quando ele estava falando de mundo, ele não estava dizendo do planeta, mas ele estava dizendo de um sistema sem Deus, um sistema do pecado, aonde vai te trazer bastante manjares, e muitas vezes você vai acabar trocando a promessa, trocando a bênção de Deus por um prato de lentilhas, por algo passageiro, por algo momentâneo. E quando ele diz: ei, não vos conformeis, não vos conformeis com este mundo. Sabe de uma coisa? Pelo incrível que pareça, essa semana eu estava olhando ali as redes sociais, e eu me deparei não só com um, mas com vários ensinamentos distorcidos à palavra de Deus. Vários ensinamentos. E pessoas famosas, cheias de seguidores, e ali ensinando a palavra de Deus, transformando a palavra de Deus em engano na vida das pessoas. E as pessoas comentando: minha igreja também é assim. E principalmente sobre dízimos e ofertas. E vários ensinamentos realmente, me fugiu até a palavra, mas ensinamentos distorcidos, mas muito distorcido, em relação a que você não precisa estar numa igreja, e você não precisa dizimar numa igreja, você não precisa, eles falam, dar dinheiro numa igreja, e é a parte que mais traz bênção na vida
dos filhos de Deus é quando eles entendem que o dinheiro não comanda a vida dele, que Mamon não comanda a vida dele. E é aí onde o diabo mais pega. E você não precisa estar reunido dentro de um prédio. Você pode estar na sua casa me assistindo pela internet. Eu sou seu pai, eu sou seu pastor. E sabe, você vai se deparar com isso. E a pessoa começa a entrar num formato de uma humanidade decaída no pecado e no engano. E o problema é quando a pessoa começa a se conformar com isso. Porque são coisas que mexem com algo que ele quer muito. E talvez algo que você luta muito contra, e tem alguém que vai acariciar aquela parte que você mais luta contra. E quando você chega num ambiente de uma igreja que lê a palavra de Deus, vai te afrontar. Confrontar, na verdade, me perdoe. Vai te confrontar, a palavra de Deus vai te confrontar. E quando o ser humano ele está num ambiente onde está confortável para ele, aquilo se torna muito bom e aquilo é real para ele. Bem que a minha igreja ensinava errado sobre isso mesmo, está vendo? Aqui na internet, esse é o jeito certo. Porque agradou o ego dele. Acariciou a parte que mais ele não gostava tanto assim. E ele começa então a entrar nos padrões do mundo. Nos padrões de que está ensinando. De que o mundo está ensinando. O mundo aqui não é o planeta, mas vamos entender que é o sistema de pensamento afastado de Deus. A igreja estava em Roma, vivendo num sistema de um povo afastado dos pensamentos de Deus. E eles estavam ali cercados por tudo aquilo. E Paulo então escreveu isso: ei, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não ande conforme os pensamentos desse mundo afastado de Deus, amém? Então vamos lá. O mundo, o que o mundo tenta fazer? O mundo ele tenta moldar através da cultura, da mídia, ideologias e a pressão social. Nas escolas temos visto isso, os pais que estão ligados com os filhos, têm visto o quanto que luta contra isso, contra a cultura. E essa cultura já empurra uma ideologia, e essa ideologia ele já empurra uma religião, e já mistura falando que é cultura, que a criança tem que acreditar naquilo. Então o mundo ele tenta nos moldar dessa forma. E o problema é que o cristão, os filhos de Deus, estão dizendo tudo bem, é só uma cultura, é só as coisinhas da escola, e começa a achar que aquilo é normal. Esse dia eu estava pensando, há anos atrás, uma árvore de Natal, era o demônio em pessoa, nessa igreja, na casa, porque tinha os ensinamentos, e ensinava. Hoje em dia é tão normal que colocam dentro da igreja, dentro do prédio da igreja, na frente do prédio da igreja, e colocam nas casas e assim por diante. Será que aquele Deus que ensinava antes, ele mudou, ele teve uma atualização? E o que os cristãos estão fazendo é que, não, Deus está sendo atualizado, é porque não é bem dessa forma que eu entendia, porque os ensinamentos estão vindo de forma distorcida, não só nesse sentido, mas de vários outros sentidos, e esses ensinamentos estão vindo agradando o seu ego, amaciando o seu ego, e você fala, realmente eu me senti confortável com esse ensinamento aí, por mais que seja distorcido, por mais que estejam vendo na palavra, mas estão sendo distorcidos, fazendo você perder silenciar as suas convicções, ajustar esses valores de Deus em você, e você então começa a perder a sua identidade, porque o perigo de conformar-se com isso é isso. Primeiro você silencia a sua convicção, você fica ali, eu não acredito nisso, mas vou ficar quieto aqui. E depois você começa a ajustar os valores que você tem. Dá para ajustar isso aqui para isso aqui. Dá para fazer isso aqui sem colocar isso aqui. Mas dá para viver um pouquinho disso aqui. E no final você perde então a identidade de quem você é. E aí então você já entrou num formato
dos padrões do mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Mas a pessoa começa a entrar no formato desse mundo. E as coisas começam então a se esfriar. E começa então tudo parecendo normal para as igrejas. E tem igreja que entrou com cabeça em tudo nisso daqui, né? Vamos atualizar a igreja, que a igreja está muito antiga. E atualizou a igreja. E está de cabeça nisso aqui. Porque nós precisamos ser igual ao mundo para que o mundo venha para a igreja. Porque se nós formos crentes demais, o mundo não vai vir para a igreja. E o problema, quando você começa a analisar isso, é que começa a se perder o principal de tudo, a presença do Senhor. A presença de Deus começa então a se perder. E aquela presença não faz mais falta. Aí que o negócio ficou feio mesmo. Quando essa presença não me faz mais falta. É como que se o alimento que você come hoje não te faz falta se você tirar ele. Rapaz, nós estamos no jejum de 21 dias aí, sem a carne. Nós estamos comendo de tudo, arroz, feijão, batata, salada, mas parece que não está comendo nada. Por causa de uma proteína, por causa de um doce. Eu sou doceiro demais. E a presença de Deus deveria ser dessa forma conosco. Quando essa presença não me traz mais incomodação, eu estou totalmente desalinhado. E mesmo vindo para a igreja, mas eu preciso mudar a minha mente. Lembra que eu falei no começo? E nós vamos ler mais um pouco sobre isso. E há crentes participando de cultos, mas mentalmente moldados pelo sistema. Há igrejas que falam de Jesus, mas totalmente moldado pelo sistema. Há filhos de Deus que dizem servir o Senhor, mas totalmente moldado pelo sistema do mundo. E quando eu estava lendo esse versículo, simplesmente só esse versículo, e o Senhor começou a me ensinar através desse versículo, o Espírito de Deus estava dizendo dentro de mim: há uma transformação na mente da igreja essa noite na comunidade Batista Aide. Porque sabe de uma coisa? Nós vamos ler um pouco sobre a mente. Porque a pessoa está tão calejada, ela está tão acostumada com aquele sofrimento ou com aquela situação, que não percebe mais essa presença do Senhor. E muitas vezes sofrendo e entristecida, não consegue mais sair daquilo, sabe por quê? Se conformou com aquela situação. E eu declaro aqui em nome de Jesus que você não pode mais se conformar com a situação que talvez você esteja hoje, que nós estamos hoje. Nós estamos aprendendo aqui sobre Gideão, sim, nós estamos ouvindo bastante sobre isso, e eu quero falar sobre isso. Lá em Juízes, capítulo 6, no versículo 1, fala a história dos filhos de Deus. Diz comigo, os filhos, povo de Deus. E esse povo de Deus estava sofrendo por anos e anos. Diz a palavra de Deus, nós vamos ler aqui, por 7 anos. Lá em Juízes 6, 1, diz bem assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. É assim que está essa versão aqui? Irmão, 7 anos é muito ano. E o povo de Israel estava conformado com essa vida que levava durante esses 7 anos. Por que eu digo isso? No versículo 2: e prevalecendo as mãos dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas as fortificações. Versículo 3: porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também dos oriente, contra ele subiam, punham-se contra ele em campo e destruíam todos os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos.
Vai percebendo o sofrimento desse povo. Versículo 5: porque subia com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. E no versículo 6 diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Empobreceram tudo que eles tinham, tudo que eles plantavam, levavam. O que eles criavam, levavam. Eles começaram a se esconder. E diz que Israel se empobreceu. Você sabe o que é você ter uma vida? Eu nem sei, eu acredito também que nenhum aqui possa ter essa experiência. Você ter sua casa, sua comida, suas terras, e de repente, você acaba tudo e você fica pobre, diz a palavra, ficaram empobrecidos. E diz lá no começo, nós lemos durante 7 anos isso. E passava 1 ano, e 2 anos, estava difícil? Estava estranho? Estava, mas eles se conformaram, sabe por quê? Nesse versículo 6, diz bem assim, lê comigo o versículo 6, assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. E aí diz ali, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, diz aleluia. Até que enfim eles clamaram ao Senhor. Será que se no primeiro ano eles tivessem clamado ao Senhor, isso já não teria acabado? Se conformar com a situação que você está, se conformar com o raso, cauteriza a sua mente de uma forma que você começa a achar que é normal. Ah, nós pecamos contra Deus e agora nós nem pagar por isso, sim. E nós estamos assim, isso é normal, isso é normal. Não é. Não se conforme, não entre nessa forma do que o mundo está ditando para você. Não entre na forma que essa situação está ditando a você. Não aceite. Diz a palavra que e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clame ao Senhor. Não aceite, mude a mentalidade. Eles precisaram mudar a sua mentalidade, porque a mentalidade deles era, nós estamos sofrendo, nós somos escravos, mas você não é mais, você é filho de Deus. Então clame ao Senhor e saia desse ponto que estagnado que está agora, e busque viver o sobrenatural de Deus. E eu nem disse aí o tema da palavra, né? Esqueci. Tem aí, Yuri, o tema da palavra? Yuri, tem? Não, né? Não? Ah, beleza então. Ok. Depois ele vai colocar aí. Esqueci o tema aí, mas tem a ver com isso aí. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vai estar na live, está na live o tema da palavra aqui. Vou ler para vocês aqui, só para vocês entenderem. Renovando a mente para frutificar e viver no sobrenatural. Renovando a sua mente para frutificar e vivendo no sobrenatural. Um tema no meio do subtema, mestrão. Gostou dessa aí? É. Você vai achar na live lá no... Eles precisam de um tema para colocar, e o senhor vai falando os textos, e você coloca o texto e termina o texto. Mas o tema, Deus sabe o tema disso aí. Ele nem falou para mim o tema, eu vou lembrar do tema, né? Mas tem que colocar um tema ali para eles colocarem na live e nos Instagram aí. Amém então? Posso ouvir um amém aí, irmãos? Acorda aí. Não vos conformeis com este mundo, não entre nessa forma, não deixe, não permite. Volta lá em Romanos, por favor. Mas transformai-vos, diz Romanos, mas transformar-vos. Esse transformar não é tão simples assim. Essa palavra na palavra grega é metamorfo, metamorfose, né? O metamorfo. Mateus 12, não precisa abrir, Mateus 17, 2, quando Jesus foi orar no monte, os discípulos, diz a palavra de Deus, que Jesus desceu daquele monte, transfigurado, sim ou não? Transfigurado, ou seja, mudou totalmente quem era. Era o mesmo nome, na cabeça dos discípulos, é a mesma pessoa que subiu, mas quando desceu já não era mais a mesma pessoa. Quem é você? Você era o Jesus que subiu naquele monte? Diz a palavra de Deus que ele voltou transfigurado, ou seja, metamorfo,
transformado. Então esse mais transformai-vos é mais profundo que você possa imaginar. A transformação, ela não é um ajuste, mas é uma revelação de natureza. A transformação, transformar não é um ajuste naquilo que está torto, naquilo que está ruim, naquilo que está estragado, vou dar um ajuste, você não está transformando. A transformação é uma revelação de natureza. É você mudar a natureza. É você estar no pé do monte de um jeito, e quando você subir, e quando você descer transfigurado, metamorfo, transformado. Você elevava a sua vida sem Jesus, no pecado, na escuridão. Mas quando Jesus entrou, fez parte da sua vida, você foi transformado, metamorfo. Você mudou sua natureza, amém? Você é transformado. Não é você transformar o mundo, mas você viver uma nova vida, aquela vida que Jesus deu para você, quando você aceitou Ele como seu Salvador. Sabe, irmãos, uma pessoa que me deixa muito impactado com uma transformação de vida é a apóstola Regina. Porque talvez se você nunca sentou com ela e nunca ouviu o testemunho dela, rapaz, você fala, meu Deus, como é que é a transformação verdadeira? Ela falou assim, eu era tipo hippie, eu saía na sexta-feira para beber, eu estou contando porque ela já contou aqui no culto já. Ela saía na sexta-feira para beber, irmãos, e ficava nesses bar aí, de shortinhos curtos, ela fala, descalça, e saía assim, tipo com a galera, era tipo hippie, irmãos. Uma pessoa que não tinha paciência, qualquer coisa, era porrada, era briga, era baixaria. E hoje você conversa com ela, você fala, não é possível, não, só acredito porque é Jesus que fez. Metamorfo, transformar, mudar, não é consertar, mas é uma nova natureza. E o problema é que nós não temos entendimento. Lembra que estou falando de entendimento? Não só o corpo, mas o entendimento. De quando eu tenho entendimento de algo, eu preciso entrar naquilo e falar assim, eu preciso realmente transformar. E se transformar é isso, eu olho para mim e falo, será que eu transformei? Será que eu estou nesse metamorfo? É os Power Rangers que tinha metamorfose? É mesmo, né? Quem é esse Power Ranger aqui? Metamorfose, metamorfo, coisa assim. Morfar, né? Morfar, né? Transformar. E realmente eles transformavam. Rapaz, eu queria ser o vermelho o tempo todo. Quando saiu o preto, eu falava, quero ser o preto agora. Transformar. Você não é mais aqui. Rapaz, eles destruíam tudo. Nada matava aqueles homens. Meu Deus do céu. Saía fogo da roupa, mas não saía sangue. Né? Metamorfo, transforma. Deixa de ser aquele quem era. E realmente muda a natureza. Isso é profundo, irmãos. A largata, ela não aprende a voar, ela transforma para poder voar. Quem já viu aquela largatinha, né? Ela vai subir na árvore, ela dá ali na árvore, e ela faz um casulo. Ela não aprende a voar, ela se transforma, e aí ela aprende, aí ela para poder voar. Se você pegar uma largata na árvore e empurrar ela, ela cai. Ela precisou transformar. E se transformou numa borboleta. E aí então ela pôde voar. Você vê que não é ajustes. Transformar-vos é mudar de rota. É entender verdadeiramente a minha natureza. E Paulo estava dizendo isso para aquela igreja. Paulo estava dizendo para aquela igreja, estava vivendo sob pressão de Roma, e sob o ensinamento de Roma, sobre a mídia de Roma, sobre a cultura de Roma. Ele está dizendo, ei, cuidado, não entre nisso. Deus não quer apenas melhorar hábitos, Ele quer revelar uma nova identidade. Mas isso precisa começar aqui, na sua mente. Porque quando você não tiver consciência daquilo, não traz efeito na sua vida.
Vocês são bem inteligentes, eu creio que vocês estão entendendo. Quantas situações da sua vida que vocês dizem assim: o que eu estou fazendo? O que estou fazendo? Não é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para mim. E automaticamente você deixou de fazer aquilo e você voltou para isso, sim ou não? Você teve uma consciência lúcida. Você teve uma luz que aquilo que você estava vivendo estava totalmente fora daquilo que você desejava para você mesmo. E você diz: não, vou mudar de vida, né? Virou o ano, falei: esse ano eu vou emagrecer. Sem o irmão Jaro, né? Sem o irmão Jaro. E você decidiu: eu vou emagrecer. Vou. Os irmãos que não entenderam é um remédio, Tirzec, né? Irmão Jaro. Quem não entendeu? Aí eu falo o irmão Jaro, né? Esse irmão tem ajudado muitas pessoas. Mas entenda, e você entrou numa meta. Muitos irmãos, eu achei muito interessante, né? Virou o ano e os irmãos compartilhando ali carro novo. Oh, glória! Bênção de Deus! E eu conversando com a irmã falou assim: pastor, eu e o fulano sempre estava pensando como eu vou fazer, com medo da dívida e com medo daquilo, e a gente tinha condições, mas tinha medo, tinha condições, mas tinha medo, e nós decidimos fazer, e não mudou nada para nós, só foi bênção. Eu falei: é isso aí, creia, muda de situação, não aceita aquela situação. Se você orou, o Senhor colocou paz no seu coração, e é bênção para você, desfrute daquilo então. Metamorfo, transforma, sai disso. Então com o Senhor é a mesma coisa. O Senhor nos chama hoje para uma metamorfose, bispo? Um transformar-vos mais profundo do que você imagina. Posso ouvir um amém, igreja? 2 Coríntios 5 diz bem assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é uma reforma, é nova criação. É deixar de caminhar onde você está caminhando para uma nova vida. É descer transfigurado do monte, onde as pessoas não te conhecem. Eu dei o testemunho da apóstola Regina aqui. Eu acredito que quem conheceu ela naquela época, que presenciou ela, e quando vê ela hoje, fala: não, aquela pessoa morreu, isso aqui pode ser irmã dela. Está o pai dela aqui, né, que é o bispo João, né? O bispo João pode testemunhar isso hoje, né? Isso é transformação. Terceiro ponto: pela renovação da vossa mente. Renovação da mente. Aqui está o centro de batalha, irmãos. 2 Coríntios 10, 5 diz assim: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Preciso levar cativa a minha mente à obediência de Cristo. E Paulo coloca aqui: pela renovação da vossa mente. Não é transformar a mente do mundo, mas é a minha. Esse campo de batalha aqui, a mente é um campo de guerra. E o inimigo, ele gosta de trabalhar na mente, porque se ele ataca, se ele controla a sua mente, ele controla a sua vida. Se o inimigo controla a sua mente, ele pode te adoecer a hora que ele quer. Ele pode te tirar de onde você está a hora que ele quer. É um campo de batalha. E como que o inimigo trabalha na mente? Com mentiras, distorções, acusações e fortalezas mentais. Sabe de uma coisa? Em comunidade, vivendo em comunidade, o bispo estava colocando aqui: ainda bem que hoje no ministério, todo mundo ama todo mundo, respeita todo mundo. Mas eu ouvi falar, o bispão que já viveu muito tempo aqui, que o negócio era feio, nessa época, muitos anos atrás. Era ensaiando aqui no estádio de louvor no domingo, o irmãozinho pegava uma baqueta e jogava na cabeça do irmão, nas costas do outro irmão. Era o irmão que pegava o seu instrumento, só que ele arrebentava as cordas do violão e saía bravo, porque não tocou a música que ele queria tocar naquele dia. Todo mundo queria ser o pajé daquela tribo ali, entendeu? Muito amor, né? Então o que acontece? Nós que fazemos parte de uma comunidade, é difícil você viver em harmonia. Sempre vai ter algo que a pessoa vai fazer que não vai te agradar. E tudo começa na sua mente. Se você deu
se você abrir o campo da sua mente, sabe o que eu te costumo dizer? A pessoa que critica muito o outro, que observa muito o erro dos outros, ela acha que ela é perfeita. Não, eu não acho. Você acha pelas suas atitudes, você acha. Porque se você olhar para ele e falar assim, não, eu também posso errar, como o meu irmão errou, e eu vou buscar consertar isso da melhor maneira, não vou deixar a minha mente ser tomada por Satanás, eu relevo aquilo, deixo passar, trato com o irmão e abraço, dou um beijo nele, e vamos, que nós não podemos perder tempo, sim ou não? Sim, nós podemos fazer isso, porque nós não somos perfeitos. Irmãos, nós como pastores, nós estamos aqui, nós estamos o tempo todo se cuidando, em santidade ao Senhor, pela presença do Senhor. Eu falo, Senhor, misericórdia pela minha vida, Senhor, eu não quero causar escândalo na vida dos meus irmãos. Senhor, eu não quero entristecer nenhum dos meus irmãos. Ou vocês acham que os líderes dessa casa, os pastores dessa casa, deitam e acordam pensando assim, essa semana eu vou fazer mal para alguém. Essa semana eu vou chamar alguém no gabinete, eu vou pisar em cima dele, e eu vou mostrar quem manda aqui. Nós como pastores, líderes, fomos colocados pelo Senhor para cuidar. E muitas vezes o cuidar vai ter que exortar, ensinar, direcionar. Mas o ego da pessoa não aceita. E quando não aceita, abre uma mente para Satanás entrar. E Satanás dança, salteia e rebola, até para a pessoa ficar cativa, opressa e sair da igreja. Então a mente, ela pode tirar da bênção que Deus colocou você. Lúcifer, né? Na sua mente, ele achou que poderia ser mais do que Deus, sim ou não? E por causa disso, caiu. Tudo começa na sua mente aqui. Esse campo de batalha. Quando você sela, quando você renova a sua mente pela palavra, você vai ver o resultado de tudo isso. E o dia é aí que o diabo tenta entrar. Uma vez, o Senhor me permitiu estar em um lugar, em um congresso gigante, com só gente top, pastores tops, conhecidos. Mas a minha mente não estava boa. E pela minha mente não estava boa, eu passei a semana inteira em um congresso de alto nível, sem receber praticamente nada. Porque minha mente não estava boa. E todos nós estamos propícios a isso. O que nós não podemos deixar é ser cativo a isso. Se conformar com isso. Aceitar que isso permaneça. E para a glória de Deus. Isso saiu da minha mente. Para a glória de Deus. E quantos outros passam por isso na sua vida? No seu dia a dia? Pela renovação da vossa mente, renove a sua mente em Cristo Jesus. Porque se você tem o entendimento aqui, você deixa de praticar aquilo, você deixa de caminhar daquela forma e sai. E aí então, você renovando a sua mente para frutificar e viver no sobrenatural de Deus. Não é viver o sobrenatural de Deus, viver o sobrenatural de Deus indica um momento, mas viver no sobrenatural de Deus é viver o tempo todo nesse sobrenatural. E talvez você pense assim, mas esse ano de frutificar até agora não estou vendo nenhuma frutificação. Mas o que você mudou para você entrar nesse caminho? Na sua mente. Ou sua mente continua a mesma? De quê? De 5 anos, 10 anos, 15 anos atrás, eu falo de crentes, né? Cristãos antigos. Chegou um tempo que ele cauteriza a mente dele. Nós aprendemos isso no discipulado. Quem fala discipulado? A sua mente cauteriza e você fica, é isso aqui mesmo que Deus tem para mim. Não, Deus tem a frutificar para você, mas você continua lá, opresso pelos medianitas. E já passou 7 anos, já passou 10 anos, já passou 20 anos, e talvez você continue lá, sendo opresso pelos medianitas. Tudo que eu construo some da minha vida. Eu não consigo construir nada, não consigo romper. Transforme a sua mente. Saia desse lugar, não aceita esse lugar. Ficou tipo coach isso aí, né, cara? Rapaz, né? Arrasta para cima, né? Tá aí. Brincadeiras à parte, para descontrairmos, mas para você poder ficar lúcido do que está acontecendo aqui e o que Deus vai fazer aqui essa noite, amém? Até 11 horas eu termino, fica tranquilo.
o renovar é o que, irmãos? Substituir mentiras por verdades. Trocar o medo por fé. Você entende que não é arrumar, é você mudar de natureza? É sair daquele lugar? Começa aqui, no campo de batalha. Meu irmão, quando você decide, fala, as pessoas que às vezes quer procurar emprego e está em casa, né? Ela chega no domingo e fala assim, amanhã eu vou sair. Amanhã eu vou sair desse lugar que eu estou, eu vou achar meu emprego que eu estou precisando. E amanhã, fala nisso, tem alguém aqui no nosso meio aqui, essa noite, que está desempregado, mas que precisa trabalhar, está procurando emprego. Levanta sua mão, fica levantado. Você que está, não você que é dona de casa, trabalha muito. Você que é assim, não, eu preciso trabalhar, eu já mandei os currículos e eu preciso de portas abertas desse emprego. Só levanta a mão onde você está aí. Ninguém. Aqui? Você precisa de empresário, Marcos. E o Marcos é empresário. Você quer que Deus abra as portas para você. Mas o que eu senti no meu coração? Olha essa massa. Ninguém está precisando de um emprego, porque já está empregado, porque o Senhor já abriu as portas, porque o Senhor está fazendo, porque cuida de casa e o marido sustenta a casa. Marquinhos precisa de portas abertas. Ele precisa de portas abertas na vida dele. Mas se você olhar aqui para emprego, ninguém. Isso é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus sobre sua vida. Aleluia. Então, renovar é você substituir mentiras por verdade, trocar o medo por fé, trocar culpa por graça de Deus e trocar mentalidade de escassez por mentalidade do reino. Posso ouvir um amém? Agora você para e pergunta para você mesmo, a minha mente, ela está mais cheia das notícias do dia a dia ou por cheias da palavra de Deus? Porque se a minha mente estiver cheia das notícias, da identidade desse século, eu não vou conseguir renová-la, porque está sendo maior informação contrária do que a palavra de Deus. E é nesse campo de batalha que o diabo trabalha, quer trabalhar na vida dos filhos de Deus. O cansaço, você pode dormir, você melhora. A dor, você toma um remédio, você melhora. Aquele dia que você pegou firme no trabalho, você toma um Torcilax, melhora. E agora a sua mente? A sua mente, o que fazer? Se tivesse um comprimido que você tomava, né? Igual o papai comia o espinafre e já ficava fortão. Agora pronto, ninguém pode comigo. Hoje eu tô meio, né? É cartoon, como é que é? Sinal de desenhos, né? Estou meio assim hoje. É o Senhor que está falando, estou só obedecendo. Não tem esse remédio. Se não for a mente de Cristo em nós perecemos. E quando você já ouviu falar, né? A mente cansa, o corpo todo sente. Então a mente controlada por Satanás, seu corpo todo vai padecer. Você vai se padecer, não só você, sua casa, seu emprego e tudo mais. Renovação. Então a sua mente está mais cheia de notícias do mundo ou da palavra. Não que você não deve assistir jornais, eu falo de situações. Gideão, nós estamos falando sobre Gideão. Gideão, ele precisou renovar a sua mente. Lá em Juízes 6, abre para mim por gentileza aí, pessoal da mídia, 6:12. Ok. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Depois que o povo clamou, lembra? Então eles clamaram ao Senhor. E diz a palavra de Deus que o Senhor então enviou um profeta. E o Senhor começou então, depois que eles clamaram, o Senhor começou a agir naquele lugar. E aqui no capítulo 6, no versículo 12, continua a mão do Senhor com aquele povo. Depois deles terem clamado, depois de ter vivido 7 anos sob a opressão maligna dos midianitas. Estão comigo aqui? Posso ouvir amém?
Então o versículo 2 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão estava escondido. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir o Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O anjo apareceu para o cara e falou assim: o Senhor é contigo, varão. E ele continuou incrédulo. Sabe o que acontece? Quando a nossa mente está cauterizada pelos midianitas, pelas influências malignas, nós não conseguimos enxergar a presença do Senhor agindo nas nossas vidas. E o diabo conseguiu tomar toda a sua mente, e você está com aquela mente cativa, se rendida ao sistema, rendida às formas do mundo, e aquela presença não te faz mais, não te alimenta mais, nem mesmo o anjo aparecendo. E você olha para essa pessoa e você fala assim: ah, mas se fosse um anjo aparecendo, te pergunto, será que não iríamos ser iguais? Não sei, estou falando por mim. Eu não sei. E no versículo 14, diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Mais uma vez o Senhor fala com ele: vai, eu estou te enviando, eu estou contigo. E no versículo 15, ele lhe disse: ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. A mente continua cauterizada pela opressão maligna. A mente, o campo de batalha continua totalmente aberta, e o diabo tomando conta daquela mente. E sabe de uma coisa? O Senhor está chamando você para o ministério aqui. O Senhor colocou dom sobre a sua vida, e você está dizendo: ah, eu não dou conta, ah, porque eu sou cheio de defeitos, ah, porque eu não posso, ah, eu ando muito cansado, Senhor. O Senhor diz: ei, eu quero te usar. E você diz assim: ah, não, mas já me tiraram, ah, já fizeram isso comigo, ah, já me falaram isso. E você começa só a perder com isso. Os midianitas estão aí trabalhando, estão tirando tudo, toda a palavra, toda a semente que é lançada, os midianitas estão tirando, está permitindo tirar, porque sua mente está aberta só para a confusão, só para esses momentos, só para essas questões de perder. Sua mente está aberta, o diabo conseguiu tomar conta. E aí o que acontece? Você vem para o culto, porque já virou costume. Mas se a sua mente for transformada, você vem para o culto com um propósito. Sabe, irmãos, final de semana agora vamos ter um treinamento aqui, um intensivão. Nós vamos ter um treinamento de uma vida profética. Irmão, se você vai entender que no meio de um culto desse aqui, Deus pode estar te usando o tempo todo. Não só no culto, igual o bispo muito bem colocou aqui, mais ainda você vai praticar isso na sua casa de oração. A casa de oração que você vai, não vai ser a mesma. Ou se eu estou dizendo, não vai ser mais a mesma depois desse congresso. A casa de oração que você vai lá participar não vai ser mais a mesma. Ah, pastor, vai mudar agora a dinâmica? Não. O Espírito de Deus vai começar a operar naquele lugar de forma diferente. E você vai ficar muito doido naquele lugar. Estou vendo até os líderes aqui, violentos, aqui, pastor, pelo amor de Deus, nos ajude aí, bispo, porque olha, eu vou ter que chamar o bispo para poder controlar aquele pessoal ali, que se vai colocar o Bruno ou o Everton, eles vão mandar fogo e vai atrapalhar tudo. Aí precisa do bispo para poder organizar, para falar: ó, você tem que ter fogo, mas tem que ser organizado, entendeu? Um negócio aqui, não é bagunçado assim. E aí, com esse congresso nós vamos ter, a sua mente vai ser transformada, e aonde você não via nada, você vai começar a ver. Eu preciso dar um testemunho aqui rapidinho em relação a isso, irmãos. Na hora do culto para serviço, eu senti isso no meu coração, e de novo o Senhor pediu para estar fazendo isso. Eu não tenho o dom de profeta, meu ministério não é profeta, né? Mas nesse congresso,
nesse estudo que nós vamos ter, você vai aprender a profetizar. E por que você vai profetizar? Para edificar a vida do seu irmão. E eles vão profetizar na sua vida, vão edificar a sua vida, e é muito edificante, irmãos. E o pastor diz assim, o preletor diz assim, você vai reunir com a pessoa, e você vai olhar para ele, vocês dois, e olhando no corpo dele, Deus vai te dar uma impressão, Deus vai te falar algo, e você vai começar então a profetizar na vida dessa pessoa. E eu, então do meu lado tinha um rapaz, um irmão, opa, prazer, eu tenho até no meu WhatsApp até hoje, bem grandão ele estava assim, ele estava de bermuda, camiseta e um tênis no pé. Só que esse tênis não era qualquer tênis, esse tênis era um All-Star xadrez. Xadrez tipo aquela bandeira de Fórmula 1, xadrez preto e branco. Não, era purinho aquilo lá, aquela bandeira de Fórmula 1, xadrez preto e branco. Eu olhei ali e me deu impressão aquilo ali. E o Senhor então começou a me usar, e eu disse para ele assim, aí depois desse momento você ora e o Senhor liberou algo em mim para liberar na vida dele. Eu disse para ele assim, eu te vejo você na estrada de moto. Você numa estrada de moto, andando pelas BR, e aonde você parava, você evangelizava. E você começa a evangelizar muitas pessoas. E é de moto, porque quando eu vi aquele tênis dele xadrez, o Espírito Santo já me mostrou um caminho. Aí o Espírito Santo começou a me revelar aquilo ali. Estrada, pista, e comecei a ter visão e mostrar para ele, falar para ele. Você numa estrada e você pregando o evangelho, você levando o evangelho pelo Brasil, pelo mundo todo, eu disse para ele. E você estava de moto, mas eu não sei. Irmão, esse cara me vira, acho que a batata dele, assim, bem aqui atrás. Baita de uma tatuagem assim, de uma moto, ele em cima da moto. E esse cara é daqueles pelotão de evangelistas, onde ele sai com essas motos pela BR, pregando a palavra de Deus, indo nas igrejas, evangelizando e levando a palavra de Deus. Você acredita no negócio desse? Ele me falou isso ali. Não, eu faço isso. Ele ficou assim, abismado, ele falou assim, uau, ele falou bem assim para mim, uau, esse negócio funciona mesmo? Porque eu não conhecia ele, você fora da sua cidade, eu não conhecia nem me conhecia, e eu não tinha visto essa tatuagem, estava atrás da panturrilha dele, não vi. Ele chegou de frente comigo e nós começamos a fazer ali. Se movendo profético, você para de sair da sua casa para ir à casa de oração, só para ouvir um louvor, uma palavra, e vir embora. Você para de sair da sua casa para vir no culto, para ver um louvor, uma palavra e ir embora. Você começa a fluir, você começa a ser usado por Deus para manifestar a glória de Deus nesse lugar. E quantas pessoas que chegaram nesse lugar vão ser edificadas porque você saiu da sua casa com aquele entendimento, lembra da mente? Com o entendimento que eu não vou lá só para sentar naquela cadeira, eu sou os menores daquele lugar. Não, você saiu, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, e eu vou deixar Deus me usar naquele ambiente. E quando as pessoas começarem a sentir a presença de Deus através da profecia, eles vão ficar nesse ambiente, eles vão ficar aqui, porque aqui o Senhor manifesta. E o Senhor vai manifestar através da sua vida. Quando você desbloquear a sua mente, quando você mudar a sua mente e deixar que Deus dirija a sua mente, seus pensamentos. Volta lá para mim, por favor, a imagem anterior, estava lá. Deixa lá. Aí, pela renovação da vossa mente, você foi transformado. A sua mente não está mais aceitando aquela vida que você estava levando antes, e aí você vai começar a frutificar, e aquilo vai começar a te encher, e você vai começar a ver os frutos que ainda você não viu, porque você saiu daquela condição, e você disse, eu vou mudar dessa condição. É como se você dissesse, eu vou mudar de vida, eu não aceito mais essa condição. Amém? E o resultado de tudo isso então, pastor Bruno, o resultado de tudo isso, por favor, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma boa, existe uma perfeita, existe agradável vontade de Deus para mim e para você e para essa igreja. Discernimento da vontade de Deus. O discernimento é consequência de uma transformação. Quando eu transformo, quando eu metamorfo, né?
você é transformado, você então começa a discernir o que está no coração de Deus, que diz para Deus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus filhos, para aqueles que o amam. Quantos amam Jesus aqui? Diga amém. Então existe isso preparado para aqueles que o amam, existe uma transformação e existe uma renovação de mente para aqueles que o amam. E diz a palavra de Deus que muitos querem, diz a palavra de Deus que para que nós possamos experimentar essa boa e agradável vontade de Deus. Sabe, muitos querem uma direção, mas não querem uma renovação. Muitos querem frutificar, estão no ano de frutificação, mas não querem ser renovados para poder frutificar. Não querem mudar de natureza para poder então frutificar. Porque se há 5 anos, há 10 anos, nós viemos vivendo da mesma forma, vai ter o ano da frutificação, vai ter o ano da multiplicação, vai ter o ano da restauração, vai ter o ano da restituição, de tudo isso vai ter, mas se você tiver com aquela vida, daquele mesmo lugar parado, o tempo está passando, mas você está lá parado, e o Senhor não quer isso. O Senhor quer que você experimente a boa, agradável e perfeita. Por que boa? Porque não destrói. E por que agradável? Porque traz paz. E perfeita porque ele é completo. Posso ouvir um amém? Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Entenda uma coisa: coração renovado, a mente renovada, a vida é alinhada. Se você transforma aqui, se você é transfigurado aqui nessa mente, se você transforma a sua mente, você todo é transfigurado. Eu creio, quando Jesus subiu aquele monte para orar e desceu transfigurado, ele foi mudado, corpo, alma, mente, coração, tudo. E eu posso até ter um entendimento aqui, que ele foi transfigurado, é porque já não era mais nem a mesma face, alguma coisa mudou nele, na face dele. E voltando aqui, ligando o testemunho da apóstola Regina, talvez quem olhasse para a apóstola Regina naquela época, falasse assim: nossa, que mulher estranha, que roupa estranha, cabelo estranho. E quem olhar para hoje, vê a transfiguração, uma pessoa transformada. Estou dando o exemplo dela, para você linkar a palavra junto comigo aqui, amém? Que nós, cada um tem a sua vida, cada um mudou muita coisa na sua vida, com certeza. Mas existe uma transformais, existe uma uma transformação que é assim: hoje eu estou assim, pastor Bruno, mas a partir do momento que eu levantar dessa cadeira e eu clamar ao Senhor, eu não sou mais o que estava sentado. Não, vocês não entenderam. O metamorfo é que você é desse jeito quando você está sentado, mas hoje, quando você levantar dessa cadeira, você orar ao Senhor, e você tomar essa decisão, não é mais a pessoa que estava sentada antes nessa cadeira. Quando eu faço isso, eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como eu querer caminhar numa direção, sem receber uma direção de Deus. Não tem como eu caminhar de um jeito sem receber o que o Senhor tem para mim. O Senhor não caminha por onde nós vamos, nós caminhamos aonde Ele quer que nós vamos. Você consegue entender? O Senhor não fica atrás de nós assim: meu filho, não, vem por favor, não, vem. O Senhor é amoroso, mas o Senhor existe projetos, sonhos, missões, chamado para você para esse caminho. Se você estiver vindo para cá, Ele não vai mudar o projeto dele, Ele não vai mudar os sonhos dele para você, Ele não vai mudar o chamado porque você quer ir para cá. Jonas obedeceu, entrou no barco, mas no meio do caminho falou assim: quer saber, eu vou nada. Aquele povo lá é muito rebelde, eu vou para o descanso. No meio do caminho, o Senhor tratou ele. Entende? Com alguns pode ser assim, com alguns Deus pode deixar ir mais além, com alguns Deus pode até deixar chegar naquela cidade, Deus pode até permitir, mas agradeça a Deus, porque Ele te colocou na boca de um peixe. Porque se Ele te colocou na boca de um peixe, é porque Ele te ama e Ele tem um propósito muito grande na sua vida.
Porque se você não tivesse feito diferença nenhuma, se você é o menor de todos, Ele deixava você ir. Mas para Deus, todo mundo tem um propósito. Todos têm um propósito para Deus. Até você que está aí pensando agora que você não sabe, que você não pode, que você é o menor, e que você não sabe de nada. Porque às vezes a pessoa pensa, mas eu não sei de nada. Você sabe? Tenho certeza que você sabe. Porque um dia eu já pensei assim na minha vida também. E não só eu, como outros também já pensaram assim um dia na sua vida. Você sabe? Deus permitiu que você nascesse para um propósito. Se você não tivesse propósito nenhum, você não tinha nem nascido. Posso ouvir um amém? Então você nasceu com um chamado, com um propósito. O problema é que a sua mente não entendeu isso ainda. Você não transformou a sua mente. A sua mente está moldada conforme o carro anda, conforme a carruagem anda, assim que diz, né? Conforme a festa anda, sua mente está moldada àquilo. Não, mas existe um molde, existe um jeito que só Deus fez para você. E você precisa entrar nesse molde, né, de Deus. E nesse campo de batalha aqui, vai ser desprendido em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus, eu queria muito ler com vocês. Filipenses 4:4, por favor. Paulo escreve essa carta para a igreja, ele estando preso, e num lugar não muito agradável. Você vai entender o que é uma mente transformada. Estejam sempre cheios de alegria, ele escrevendo para a igreja, ele preso, cativo, arrebentado. Ele diz assim: estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E diga outra vez, alegre-se, que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. O Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Olha que isso, não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. Posso ouvir um amém? E não se esqueçam de agradecer, já crendo que recebeu. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. O Senhor tem algo sobrenatural para nós vivermos nele, não só passarmos por ele, experimentarmos, mas vivermos nele. E tudo vai começar da sua decisão aqui essa noite. Tudo vai começar da decisão que você tomar quando você levantar dessa cadeira essa noite. Paulo estava preso, arrebentado e escrevendo isso. Ei, por que você não fica agoniado com nada? Ao invés disso, presente ao Senhor. E já não esqueça de agradecer. Porque se nós pedir crendo que recebemos, nós recebemos pela fé. É assim que funciona. E olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias 29:11, conhecemos muito bem isso. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Hoje o Espírito Santo quer quebrar esses moldes, posso ouvir um amém? Aleluia, que a mentalidade antiga seja quebrada, posso ouvir um amém? Que os padrões do mundo sejam arrancados, posso ouvir um amém? Que fortalezas emocionais sejam destruídas, posso ouvir um amém? E que haja uma renovação espiritual profunda, posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé nesse momento? Nós cremos na Tua palavra, Jesus. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Oh, Deus. Sabe, os irmãos vão tocar um louvor aqui, uma música. E eu quero liberar da parte de Deus sobre a sua vida o que o Senhor preparou para nós aqui essa noite. E o Senhor me mostra uma cesta. Olha, e é uma cesta de frutas, bastante frutas. Está sobre a nossa cabeça. É por causa do frutificar. E o Senhor então mostra essas frutas agora sobre as nossas cabeças. Um cesto. E Ele querendo derramar isso sobre nossas vidas.
Entenda essas frutas como algo profético na sua vida, amém? Ele não quer te dar um monte de fruta. Eu entendi por quê, porque é o frutificar, a árvore e o caju. Agora eu entendi o porquê disso. Mas o Senhor mostrou uma cesta. E logo em cima dessa cesta Ele mostra uma cestona muito grande, como se a igreja toda. Uma cesta de palha, de madeiras, cheios de frutos. Como se estivesse dizendo, eu estou para derramar isso aqui sobre a vida dessa igreja. Eu creio, eu creio, eu creio. E hoje nós vamos fazer algo. Quem reconhece que às vezes tem se conformado com o molde das coisas da vida mesmo. Você que hoje foi tocado pelo Espírito Santo, você olhou para você e diz, eita, eu dei conformado com isso, mas hoje eu não quero mais isso. Quem verdadeiramente deseja uma transformação genuína, quem verdadeiramente quer viver a vontade perfeita de Deus, eu quero fazer algo essa noite. Que verdadeiramente decidiu sair dessa vida e começar pela sua mente. Eu quero liberar sobre a sua vida essa noite aqui. E enquanto os irmãos vão cantar uma adoração, eu queria muito encorajar você que sentiu isso, você que quer isso. Você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente. Fala, Senhor, eu só quero receber. Você vai vir aqui na frente. Pode sair do seu lugar, pode vir na frente. Pode estar adorando, por favor. Quero orar com você. Isso, pode vir bem na frente mesmo, bem na frente. Uau, é isso que Deus vai começar a fazer. Os intercessores que quiserem vir, pode vir também. Os meninos que quiserem vir, pode vir. Quero fazer uma oração com todos vocês aqui na frente. Você está dizendo assim, ei, eu não vou mais, não quero mais viver isso. Eu quero entrar no sobrenatural. E o sobrenatural para mim não é só uma passagem, mas vai ser uma vida no sobrenatural. E eu entendi que o que o Senhor está fazendo aqui essa noite, Ele está preparando para o dia que nós vamos ter aqui semana que vem. Eu entendi o que o Senhor está fazendo aqui. Ele está chamando, Ele está fazendo, Ele está mudando as mentes. Porque o que Ele vai fazer aqui na semana que vem é maior. É muito, 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 muito. É muito que Ele vai fazer. O que o Senhor vai fazer aqui na semana que vem é mudança de destino ministerial. Mudança de destino ministerial. Adora o Senhor agora. Tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu. Os pastores que estão aí, pode vir aqui, por favor. Os pastores que estão aqui, pode vir aqui. Nós vamos orar direcionado. Aleluia. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui. Isso, faça essa canção, sua oração. Tudo que sou, faça essa canção, a sua oração. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego
O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou. Pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, o teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. Eu estou aqui, declara o Senhor. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Somos teu, meu Pai. E hoje, Senhor, saímos desse lugar, Senhor, com a nossa mente transformada, Senhor. Porque quem controla a nossa mente, controla o destino. Mas quando Cristo governa a nossa mente, os céus governam a nossa vida, Senhor. Que o Senhor venha governar agora nossas mentes, Senhor, para que os céus governem as nossas vidas, Senhor. E que hoje saímos daqui com uma decisão, Pai, de verdadeiramente transformar-vos, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Santíssimo Deus, inunda esses corações essa noite, e como árvore venha dar frutos nos corações. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Antes de encerrar, só quero fazer uma pergunta. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio e que está visitando, que está participando desse culto, que sentiu no seu coração de receber Jesus como seu Senhor essa noite. Se tiver alguém no nosso meio essa noite que sente e queira aceitar Jesus como seu Salvador essa noite, levante sua mão onde você está e que vai alguém orar com você aí. Você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez ou algum tempo, mas que sente essa noite de receber Jesus como seu Pai, levante sua mão. Que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, e quando uma vida se entrega ao Senhor, os céus celebram, faz festas. Então, se tiver alguma vida aqui essa noite, que levante suas mãos, que vai alguém aí orar com você, e você vai poder então recebê-lo, Jesus, como seu Pai, como alguém que vai começar agora a guiar sua mente para o caminho correto, para os caminhos onde Ele tem para você, para o propósito que Ele tem para você. Tem alguém no nosso meio? Amém. Se não tiver, vou estar encerrando nesse momento aqui. Glórias ao Senhor nosso Deus. Amém. Quero orar por você e encerrar esse momento e lembrar você que semana que vem tem muito mais para nós. Prepare para esse dia, irmãos. Não deixe nem o sábado à tarde, deixe ele de fora na sua agenda. Eu falei para os irmãos da casa de oração, falei assim: ei, coloca sexta, sábado e domingo na sua agenda e não marque nada nesses dias. Sábado à tarde, sábado à noite, sexta à noite, domingo, se precisar, vim de manhã, à tarde, à noite, você esteja lá. Eu disse isso, amém? Então que você separe esses dias também para o melhor para a sua vida. Glória a Deus. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por essa noite, a tua presença, Senhor, e que o Senhor nos leve de volta para casa, debaixo das tuas bênçãos, Senhor, e que possamos ter uma semana, Pai, guiada e cuidada pelo Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.